E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio Lucianado para mais um vídeo de Lenda de 5 Anéis, quinta edição. Não é quarta edição, não é terceira, mas eu também tenho vídeos no canal da terceira edição para quem quiser dar uma olhada. E hoje a gente vai falar sobre condições, tá? Confesso que eu acabei deixando para fazer um vídeo de condições, mas eu acho hoje em dia que não cabia um vídeo de condições para se fazer. Eu acho que no máximo era dizer que elas existem e no máximo citar os nomes aqui. Então talvez esse vídeo seja o mais curto de todos. Mas para quem não viu, condições são aplicadas em vários momentos. Então, dano em recuperação, vai lá ver esse vídeo. Também falo sobre letalidade e outras coisas. Mas condições compõem 3 páginas do livro. Eu acho que elas são mal organizadas. Elas são colocadas no meio do livro, no meio de uma explicação sobre como funciona um combate, ao invés de colocar como livros de hoje em dia colocam. Ou você coloca nas últimas páginas, pra galera literalmente saber onde é as condições. Então ele só abre o livro nas últimas páginas, puxa uma ou duas páginas no máximo e já acha as condições, ok? Ou você colocar isso uma parte no livro que seja regras mecânicas de combate, dano, condição e tal, e seguir uma ordem, não botar no meio de uma luta que é no meio do escaramuça. Então é uma das formas de combate do sistema, eles colocam condição. Então eu acho muito mal posicionado os aspectos dentro desse livro da quinta edição, mas eu vou trazer as condições por cima, por isso o vídeo deve ser rápido, mas vamos lá. Condição, para quem não conhece, para quem não joga RPG e não sabe o que é isso, são efeitos negativos que atingem o seu personagem. Então, se eu tô tonto, eu estou com uma condição de tonto, tá, gente? E todas essas, elas têm um efeito especial e elas também descrevem como que você pode remover essas condições, ok? Então, vamos lá. Rápido exemplo, nós temos o atordoado, ok? Ele tem uma descrição, então a visão do personagem se turva, ou ele tem dificuldade em focar, o que obriga a ficar na defensiva. Aí, aqui é uma descrição normal. Todas elas têm uma descrição ali, meio que te diz como que narrar até isso, né? Você como mestre, ou você como jogador, como interpretar o seu atordoamento. E aí o efeito. Enquanto estiver sofrendo desta condição, um personagem aumenta o NA de todas as ações de ataque e esquema. Ok, então temos aqui a parte negativa. E aí, a finaliza quando? Essa condição termina se no final do seu turno o personagem não realizou nenhuma ação de ataque ou esquema. Então ela já explica como ser removida e ótimo, perfeito. Então nós temos esta formação de 3 aspectos ali, todos marcados com negritos em cada uma das condições. Então nós temos o atormentado, tá? Que ele tem a descrição, o efeito, e o efeito tem bem longo, né? Ele tem um efeito para cada um dos anéis, né? E depois ele tem uma finalização, ok? Então, atormentado, temos esta daqui, por exemplo, e ela é normalmente utilizada quando você está possuído, amaldiçoado por um fantasma e coisas do tipo. Comprometido, o comprometido é uma sobrecarga emocional. A gente tem uma parte no livro também que explica sobre como funciona o comprometido, então não vou trazer aqui, mas tem um vídeo que me foca, que é focado nisso aqui. E eu acho até negativo eles terem criado essa condição. Quer dizer, eu acho positivo eles terem criado essa condição, porém eu acho negativo que tem uma parte no livro especialmente para explicar como que funciona comprometido, sendo que a gente tem a regra da condição que nos indica. Então, tem uma parte no livro inteiro que gasta página falando sobre como funciona comprometido, se eles poderiam só ter colocado, ó, comprometido é uma condição, página tal. Pronto, tá aí, ó. Vemos aqui, já achamos comprometido, ok? Desorientado, enfurecido. Isso tudo você pode usar no seu RPG de mesa no momento que você quiser aplicar, ou no momento que algo aplicar isto no personagem. Exausto, então o personagem está fisicamente e mentalmente esgotado. Um ferido, ferido seria mais um ferimento aberto e tudo mais. Levemente ferido, gravemente ferido. Cada um desses levemente e gravemente tem um efeito, tá? E ele é uma continuidade do ferido, tá? Então você lê o ferido e aí você entende, ok? E aí você vai falar, saber dizer aqui, ó, o efeito. Duas condições, esta condição possui duas modalidades, levemente ferido e gravemente ferido. Então você lê aqui, é uma continuidade, não são efeitos diferentes. E aí nós temos o incapacitado, que é muito, vai ser muito utilizado por você durante sua mesa, quando os personagens já não aguentarem mais uma luta. Então, enquanto este personagem está nesta condição, um personagem não pode realizar ações que exijam testes e não pode se defender contra o dano, né? Então, se alguém atacar ele, ele não tem como fazer. Após sofrer um golpe crítico, um personagem incapacitado também vai sofrer a condição inconsciente, além de qualquer outro efeito. Então,
finaliza quando essa condição termina quando a fadiga do personagem é reduzida a um valor igual ou inferior ao seu vigor. Então ele tem que ser curado ou descansar para poder deixar de estar incapacitado. Inconsciente, que já faz um link aqui, né? Você tá incapacitado, tomou um golpe crítico, você já vem aqui para inconsciente. Um personagem inconsciente não pode se mover, realizar ações ou afetar o mundo físico de qualquer maneira significativa. Um personagem inconsciente ainda pode fazer testes para resistir a efeitos, mas geralmente não pode fazer testes que exijam alguma forma de decisão voluntária. Então, tipo assim, asfixia. Um cara inconsciente ainda pode resistir a asfixia, se eu não me engano. Ok? Pelas regras de asfixia. Deixa eu voltar aqui. Acho que inconsciente também pode. Só puxar pra um outro vídeo que eu falei sobre asfixia, gente. Mas se eu não me engano, ele fala aqui, ó. Asfixia. Um personagem inconsciente ainda pode tentar resistir a uma asfixia. Ok? É o seu corpo tentando reagir. E um personagem inconsciente ainda pode fazer. Ok, isso aqui eu já falei. Mas geralmente não pode fazer testes que tenham algo voluntário. Aumenta em 10 a gravidade de qualquer golpe crítico. Já falei no vídeo, dano e recuperação, golpe crítico e tudo mais, e como que funciona. Então aumenta em 10 a gravidade de qualquer golpe crítico. Então o personagem está inconsciente, desmaiado. Alguém vai pegar uma espada, é muito fácil de matar, tá bom? Não vai ser nem um pouco difícil para ele te matar. Normalmente os personagens inconscientes não podem se defender contra dano, mas geralmente acordam ao ouvir um ruído alto, sofrer dano ou experimentar qualquer coisa que normalmente acordaria alguém dormindo. Finaliza quando um personagem inconsciente pode gastar um ponto de vazio para acordar imediatamente. Quando seu instinto o desperta, há tempo de se defender contra um dano. Geralmente, os personagens que sofrem esta condição também acordam espontaneamente após várias horas, ok? Esta parte do ponto de vazio eu achei meio estranho, tá? Porque assim, e se eu cair pra incapacitado e começar a ficar inconsciente, eu ainda estou incapacitado, tá? Então essa parte do ponto de vazio não vai te servir de muita coisa porque você ainda vai estar incapacitado, tá? Então se você sair do inconsciente, mas ainda está incapacitado, é um problema. Mas você pode usar o inconsciente em outras situações. Você pode considerar que um personagem dormindo está inconsciente. E aí você fala, vou gastar um ponto de vazio, mestre, por causa que o mestre está descrevendo alguma coisa que está acontecendo ou personagens ao redor, né? Você age como uma força, você jogador, né? Vai agir como uma força por fora, né? Você não está vendo nada, você está inconsciente, tecnicamente falando, mas como uma força por fora você recebe, você pode gastar esse ponto de vazio e despertar. Como motivo? Bom, alguma coisa mística com você, para você ter despertado pelo ponto de vazio um pensamento de e se tiver um assassino aqui, mas você sabe como jogador que tem um assassino ali, porque outros jogadores podem estar lutando contra esse assassino, só que você tá dormindo. Então, você também tem como usar dessa forma. Imobilizado, então quando alguém te segura, tudo mais. Intoxicado, morrendo por X rodadas, tá? Eu vou só explicar aqui que é mais ou menos o seguinte, tá? Um personagem morrendo permanece à beira da morte por um número de rodadas ou uma quantidade de tempo narrativo especificado pelo efeito que causou. Uma vez que o tempo determinado tenha passado, o personagem morre no final de seu turno ou após completar uma tarefa em tempo narrativo. Se a condição morrendo for removida antes desse tempo passar, o personagem será estabilizado e sobreviverá milagrosamente ao encontro com a morte. Para finalizar, qualquer personagem dentro do alcance 0 a 1 de um personagem morrendo pode fazer um teste de medicina AR, né, usando AR NA4 como uma ação de suporte para remover essa condição. Se o teste falhar, reduza o número de rodadas restantes da condição em uma quantidade igual ao déficit do teste. Déficit é o quê? Você precisava do NA4. Tirei um sucesso, então eu vou reduzir a quantidade da vida do cara em mais 3 rodadas, tá? Se eu tirei 2, então 2 rodadas. Se eu tirei 3, então 1 rodada. E assim vai para dependendo dos sucessos que eu tirar. Então é um teste difícil, ok? E arriscado, porque você pode acabar indo salvar alguém e matar a pessoa. Então, prostrado você tá caído, ok? Queimado você vai sofrendo dano, sangramento, sangrando você vai perdendo ali, tomando conflito e tudo mais. E silenciado, o personagem perdeu temporariamente a fala.
Então é isso, gente. Essas são as condições. Queria trazer por cima algumas pra vocês. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava até. Mas aqui que falou com vocês foi o Luciano e fui.